Agora, imagina só você poder descobrir coisas das pessoas através da expressão corporal. Isso mesmo, já é possível e pode ajudar muito, sim, você em vários aspectos da sua vida. Eu estou com o doutor José Carlos Carturan, tudo bem? Bom Tudo dia. bem. Bom dia. E podemos, através da nossa expressão corporal, revelar segredos? Mesmo aqueles que nós não queremos revelar, às vezes... Eu vou ficar preocupada agora. Às vezes a fisionomia, o jeito como nós nos portamos acaba dando alguns indícios disso. Bom, existe um teste que traça o perfil de cada pessoa. Como que é feito isso? Esse teste é um teste de perfil comportamental. Ele é baseado em estudos que datam de muitos anos atrás e que se consolidam hoje com a neurociência e outras tecnologias das ciências do comportamento. É um questionário onde a pessoa tem algumas palavrinhas ali e num grupo de 4 palavras ela escolhe uma. E ao final, dentre esses 4 perfis comportamentais, 2 acabam predominando e acabam nos direcionando para perceber como aquela pessoa age e reage frente aos estímulos, às situações da vida. Agora, tem 4 animais que acabam representando as pessoas, é isso? Existe o grupo que representa... Quais são esses animais? Nós fazemos links dos perfis com os animaizinhos para que fique mais fácil das pessoas compreenderem. Os perfis em si, eles são o executor, o analítico, o criativo e aquele do relacionamento. Mas para fazermos links e para ficar mais fácil a compreensão, nós linkamos com tubarão, lobo, gato e águia. O tubarão seria o executor, o gato seria o dos relacionamentos, o lobo seria aquele mais analítico, mais racional e o águia seria o perfil mais voltado à criatividade. Agora, quem está em casa, com certeza você está curioso para saber qual animal que você, vamos dizer, representa a sua personalidade. Isso. Quem quer fazer isso faz de que forma? Existe no nosso site um link direto que a pessoa... Basta apenas se cadastrar e colocar ali, ela coloca um e-mail e recebe uma senha nesse e-mail e pode fazer o teste gratuitamente. Bom, falando assim sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada animal, o que a gente pode prever aí nesse perfil? Bom, como pontos fortes e pontos a melhorar, são pontos bem evidentes e é interessante, Sula, porque isso se manifesta muitas vezes no contexto profissional da pessoa, no relacionamento familiar. Muitas discussões, muitas briguinhas acabam saindo por causa das diferenças entre perfis. O tubarão é um perfil muito voltado à ação, muito voltado à execução. Ele acaba querendo resolver as coisas, muito focado em objetivos, em resultados. Normalmente são pessoas muito dedicadas àquilo que fazem e acabam, justamente por essa dedicação, por querer resolver as coisas logo, acabam às vezes se precipitando. Falam bastante, falam demais, às vezes falam sem pensar, não se preocupam muito com a maneira com que o outro está recebendo essa informação. Então são pessoas mais atiradas, mais diretas, numa manifestação corporal. Geralmente são pessoas que se comunicam de uma maneira mais rápida, mais veemente, são um pouco inquietas, mas é um perfil ótimo para, por exemplo, pessoas que precisam cumprir metas, que têm objetivos a seguir. Então é um perfil muito voltado à parte de execução. Agora, quais as vantagens que eu tenho em descobrir isso? Inúmeras. Quando nós conseguimos detectar no nosso interlocutor, nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, quais os perfis predominantes nelas, a tratativa fica diferente. Se, por exemplo, a Maiara aqui da produção, ela fez o teste e nós detectamos, ela comentou conosco que os predominantes dela foram tubarão e águia. A tratativa é uma tratativa um pouco mais direta, porque o tubarão ele gosta de uma tratativa mais direta, de uma comunicação mais objetiva. Diferente, por exemplo, do gato, que gosta de uma comunicação um pouco mais elaborada, mais carinhosa, mais cuidadosa. Imagine, se eu não tenho essa percepção, eu acabo me comunicando com as pessoas sempre do meu jeito. Isso quer dizer que em algumas situações, quando o perfil comportamental é similar, eu consigo uma comunicação efetiva. Enquanto, na maioria das vezes, porque há outros 3 que são diferentes, acabam existindo ruídos na comunicação. Eu falo de uma maneira mais direta e a pessoa acha que eu fui deselegante, que eu fui grosseiro. Mas não, é porque eu sou tubarão. Eu falo de uma maneira mais direta. Com um gato, por exemplo, ele já acha que eu fui grosseiro. Por exemplo, não vou saber se eu estou conversando com o gato ou com o tubarão. Eu sei que, por exemplo, eu posso ser a águia. Sim. Mas como que eu, que sou águia, vou detectar que você é o gato, que você é o tubarão, para que eu realmente saiba como lidar com você? Existem alguns indícios. Numa conversa breve,
talvez nós não consigamos detectar isso logo de cara. Mas em alguns minutos de conversa, e principalmente com foco em algumas expressões verbais e na expressão corporal da pessoa, às vezes nós conseguimos rapidamente detectar qual é esse perfil. E aí conseguimos flexibilizar a nossa comunicação para nos adequar a esse perfil e dessa maneira estabelecer um processo de comunicação que seja saudável para ambos, não é? Por exemplo, as pessoas que me assistem diariamente, se ela tem esse conhecimento do gato, do tubarão, ela já sabe mais ou menos qual é o meu perfil. Elas podem ter alguns sinais disso, categoricamente. O que? O que mostra isso? A maneira de eu falar? A maneira de falar, a maneira de tratar as pessoas, o foco. Então, por exemplo, se você está aqui, se o foco seu é só na realização do programa, dá para detectar que você é tubarão, mas não, dá para perceber que você é preocupada, é dedicada às pessoas, que você é atenciosa com os convidados, então deve ter um pouco de gato a isso, é uma coisa muito comum ao gato. Se de repente as pessoas percebem que você acaba sendo um pouco mais dispersa, até na linha de raciocínio, ou cria coisas novas, traz pautas novas, a gente já pode indicar um pouco o águia. E se você é muito formal, né, assim, quadradinha, começou, terminou o programa, sem nenhuma uma coisa a mais, uma coisa fora do script, isso é uma característica muito peculiar do lobo. Com o passar do tempo, no convívio, principalmente no dia a dia, isso fica muito perceptível. Muito claro. Dentro e aí de você empresas, sabe não só lidar melhor com as pessoas, como assim, eu posso me aprimorar. Se eu sou um tubarão, sou muito rápida, eu posso começar a trabalhar para virar um gatinho de vez em quando. A ideia é essa. A ideia é essa. Imagine o seguinte, nós todos temos os 4 perfis. O que muda normalmente é o grau em cada um, o percentual. Sim. E a ideia é que nós cheguemos a um equilíbrio e, na pior das hipóteses, 25% de cada. Seria o sonho, não é? Mas isso é um pouco difícil porque são características neurofisiológicas. O nosso cérebro é meio preparado para agir assim. O que é bacana nisso tudo é que nós consigamos perceber qual é o nosso perfil predominante, detectar como nós podemos fazer para chegar a esse equilíbrio e o mais bacana nisso tudo, usar o bichinho certo na hora certa. O bichinho certo na hora certa é, se eu estou, por exemplo, com a minha família, no momento de lazer, no momento de onde nós estamos ali curtindo algo, nesse momento, por mais que eu seja lobo, o gato é que deve predominar. Mesmo que a minha porcentagem de gato for menor, nessa hora o gato deve predominar. Trabalhar esse gato. É a parte do relacional, exatamente. Se eu estou precisando colocar as coisas em ordem na minha vida, projetos, metas, nessa hora o lobo deve assumir o controle. Nós devemos transitar dentro desses perfis de acordo com a fase da nossa vida e de acordo com aquilo que nós estamos almejando naquele momento. Qual é o objetivo? Correto. Tem o objetivo que a águia vai chegar mais rápido do que o lobo. Muitos, porque a águia é muito criativa. O lobo, muitas vezes, quando ele se depara com um problema, ele está tão acostumado a seguir racionalmente uma lógica que ele fica meio sem ação. O águia é o oposto. Por quê? Quando a águia se depara com um problema, na maioria das vezes ele tem outras possibilidades, ele vai tirando o coelho da cartola. Normalmente são pessoas muito flexíveis, que conseguem sair de situações que não são tão satisfatórias, não são tão oportunas para si de maneira muito tranquila, porque eles têm um jogo de cintura muito maior, coisa que o lobo já não tem. O lobo é um pouco mais racional, mais quadradinho. E o tubarão sai derrubando tudo. O tubarão é meio no atropelo, ele precisa tomar bastante cuidado, principalmente com a parte da tratativa com o outro. É uma das coisas que mais o tubarão peca em relação a isso, é na tratativa. E o gato é o contrário. O gato geralmente tem uma tratativa muito legal, mas falta essa assertividade, esse foco, essa objetividade. E o gato, num extremo muito grande, talvez até alguns telespectadores acabem identificando com isso, são pessoas que se dedicam às vezes mais aos outros do que a si próprias. E acabam, em algumas situações, sofrendo muito por isso, porque esperam do outro. Cria uma expectativa. Uma reciprocidade. Se ela dá muito, ela fica esperando que possa receber. Na mesma moeda, mas dificilmente ela vai receber isso na mesma moeda de um tubarão. Não é por mal, é porque o foco do tubarão é resultado. Ele se preocupa com pessoas, normalmente o tubarão tem um coração muito bom, mas o foco dele é resultado, não é o relacionamento. Enquanto os gatos são... A prioridade é o relacionamento. Dá para perceber muito isso em casais, principalmente em discussões entre casais, e no ambiente corporativo também isso é muito perceptível. E importante. Demais, demais. Em alguns trabalhos que nós fazemos com empresas,
eles citam para nós, poxa, a produtividade caiu, os resultados estão complicados, as pessoas estão desmotivadas. E a gente começa a perceber que tem uma pessoa com um perfil X trabalhando no lugar completamente equivocado. Uma pessoa com perfil de tubarão trabalhando no lugar de um águia. De um águia, no lugar de um lobo. Então, perfil de tubarão trabalhando no lugar de lobo, esse cara vai sofrer. Porque esse cara é um cara da ação, é um cara que quer fazer as coisas, que quer resolver, que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E se ele é colocado numa função de lobo, por exemplo, numa contabilidade, numa questão de logística, ele precisa fazer tudo passo a passo. Isso vai contra o perfil, né, a tendência de comportamento dele. E o contrário também, o lobo que é metódico, pelo jeito, se for cobrado dele uma posição de águia... De águia, de tubarão, o lobo ele é mais metódico. Se ele é cobrado uma posição de águia dele, ele vai sofrer um pouquinho porque falta um pouco essa criatividade. De que forma que a gente consegue, vamos dizer assim, aprender, né? Porque é óbvio que está todo mundo curioso assim, não, mas então eu quero saber um pouco mais sobre isso. Como aprender quem é águia, quem é tubarão, quem é lobo, porque muitas pessoas vão entrar no site para fazer o próprio perfil. Sim. Mas o interessante nisso tudo, que eu acho, além de você se conhecer, é você saber como lidar, né? Como reconhecer isso nas outras pessoas. Exato. Tem algumas dicas, não é? Elas normalmente dão muito certo. A comunicação não verbal é uma delas. Quando nós falamos em comunicação não verbal, é a maneira como a pessoa posta o corpo, como ela interage com o interlocutor. Então, os lobos, eles são normalmente um pouco mais formais. Eles são mais quietinhos, eles são mais na deles. Os gatos, eles são mais amáveis, então eles procuram tocar nas pessoas, eles estão sempre sorrindo, estão mais próximos à pessoa, eles têm uma postura um pouco mais aberta, porque eles querem estabelecer relacionamento. Os águias têm uma postura mais, não chega a ser desleixada, mas é mais relaxada. Eles são mais tranquilões, então eles se encostam, são mais sossegados em relação a isso. E os tubarões, eles normalmente têm uma postura corporal bastante ativa. Então é aquela pessoa que nós estamos conversando, ela fica balançando a perna, ela fica mexendo no relógio, ela levanta, volta, senta, volta, tal. Essa pessoa é tubarão, muito provavelmente ela é tubarão, porque o cérebro dela funciona numa velocidade muito grande, ela não consegue ficar parada. Se eu detecto uma pessoa mais relaxada, muito provavelmente essa pessoa é águia. Se ela é mais formal, tende a ser lobo. E se ela é mais, a gente percebe que ela é mais dócil, amável, mais afável, mais dócil, ela tem uma grande chance de ser gato. Não é uma regra, mas numa conversa, num grupo, isso são dicas bem interessantes. E você numa reunião, pode tirar por proveitos exemplo, em negócios. numa né? reunião, numa entrevista de trabalho. emprego. Por quê? Nós temos um mecanismo interno que faz com que nós nos sintamos mais próximos de pessoas que se parecem conosco. Então, se eu consigo transitar nisso, fica muito mais fácil. Se eu consigo, poxa, se eu vejo que você é águia e consigo transitar, ir para o lado águia, eu consigo também, talvez, uma proximidade maior, de tal modo que você fale, poxa, o José Carlos é uma pessoa bacana, gostei do jeito dele. Mas, na realidade, não é que gostou do meu jeito, nós ficamos similares, parecidos naquele momento. Você pode provocar, às vezes, esse tipo de aproximação, você que tem esse conhecimento. Sim. Você sim. pode, se eu sou um gato, você pode ser mais dócil para se aproximar de mim. Claro, para se aproximar, e não só no sentido, né, no sentido bom do negócio, no sentido de aproximar para que nós consigamos estabelecer um relacionamento saudável. Um relacionamento e uma comunicação eficaz. Muitos conflitos que acontecem no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, eles são por uma comunicação deficiente. Eles são por uma comunicação ineficaz. É uma pessoa que não detecta o perfil do outro e acha que todo mundo é obrigado a entender e compreender o jeito dela. Então ela vai se comunicando do jeito que ela acha que é o melhor e as pessoas que se virem para entender. E vai não é sofrendo assim. E faz sofrer. Os outros sofrerem, sem dúvida. Gente, com certeza você está curiosíssimo, vai entrar no site, eu também, e vamos nos informar para saber aí como trabalhar com tudo isso e tirar o melhor proveito, não é isso? Sem dúvida. Obrigada pela presença, interessantíssimo e vale a pena você conferir sim e saber se você é águia, se você é tubarão, enfim, e tirar o proveito, né? Obrigada. Obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com uma receita deliciosa, especialmente feita para você.